Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aos Minutos de Esperança para a sua noite. Esse é o momento para desacelerar, aquietar o coração, entregar o dia nas mãos de Deus e parar para ouvir o que Deus tem para você através da sua palavra. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Quero também pedir para você compartilhar essa reflexão com seus familiares, com seus amigos e em suas redes sociais. E também quero convidar você para se inscrever em nosso canal, caso ainda você não seja inscrito. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Lembre-se, a coragem cristã não nasce da confiança em nós mesmos, mas da confiança naquele que permanece forte quando as nossas forças acabam. Em nosso último tema da Semana da Coragem, eu quero refletir com você hoje em Isaías capítulo 12, verso 2. Aqui nós lemos: Vejam, Deus veio me salvar, confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é a minha força e meu cântico. Ele me deu vitória. Ao longo dessa semana, nós falamos sobre dormir em meio às batalhas, sobre enfrentar o medo, sobre não viver assustados e sobre não permitir que as pessoas governem a nossa paz. Mas talvez alguém tenha acompanhado todas essas reflexões e pensado: tudo isso é muito bonito, mas eu me sinto cansado. E se eu não tiver forças? E se eu já estiver emocionalmente esgotado? E se eu simplesmente não conseguir? Essas são perguntas muito desafiadoras porque, em algum momento da vida, todos nós descobrimos que existem batalhas grandes demais para a nossa força, perguntas difíceis demais para a nossa sabedoria e pesos pesados demais para os nossos ombros. É justamente por isso que Isaías não diz simplesmente que Deus lhe dá forças. Embora isso seja verdade, ele vai além. Ele declara: o Senhor Deus é minha força. E essa diferença muda tudo, porque existem dias em que nem sequer temos forças para pedir forças. Existem momentos em que a fé é pequena, as lágrimas são grandes e o coração está cansado. Há ocasiões em que nos sentimos como Elias debaixo do zimbro, como Davi em suas cavernas ou como Paulo, que confessou ter se sentido esmagado acima das suas próprias forças. Talvez seja justamente aqui que encontramos a primeira grande lição que aprendemos com Isaías. Deus não espera que sejamos fortes o tempo todo. Vivemos em uma cultura que valoriza a autossuficiência. Aprendemos que precisamos ser fortes, que precisamos esconder as lágrimas, que precisamos suportar tudo e nunca demonstrar fraqueza. Mas a Bíblia nos apresenta um caminho completamente diferente. O próprio apóstolo Paulo ouviu do Senhor essas palavras: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Isso significa que a nossa fragilidade não é um obstáculo para Deus. Pelo contrário, muitas vezes é justamente nela que o seu poder se manifesta de maneira mais clara. Quando observamos a história dos homens e mulheres de Deus, descobrimos que eles não eram gigantes espirituais que nunca se abalavam, mas o fato mais importante é que nenhum deles foi abandonado. Porque Deus não se afasta dos seus filhos quando eles estão cansados. Na verdade, é justamente nessas horas que Ele costuma se revelar de maneira mais profunda. A segunda lição que aprendemos com Isaías é que quando as nossas forças terminam, Deus continua sendo suficiente. É interessante perceber que Isaías não diz: quando eu estiver forte, Deus me ajudará. O que ele diz é o seguinte: o Senhor é a minha força. Em outras palavras, a sua esperança não estava em si mesmo, mas estava naquele que nunca se cansa. E essa é uma verdade que precisamos reaprender todos os dias. Existem fases da vida em que percebemos que a nossa inteligência não é suficiente, que a nossa experiência não é suficiente e que a nossa capacidade emocional também tem limites. E, curiosamente, essas fases não representam o fracasso da fé. Muitas vezes, elas se tornam o lugar onde aprendemos a depender mais profundamente de Deus. É por isso que a Bíblia descreve Deus como refúgio, como fortaleza e como socorro bem presente na angústia.
porque a nossa segurança nunca esteve na quantidade de forças que possuímos, mas naquele que prometeu estar conosco todos os dias. O mundo diz: olhe para dentro de si, acredite em você, você consegue. Mas a Bíblia é muito mais realista. Ela mostra a nossa fragilidade. Ela nos diz que existem dias em que não conseguimos, dias em que a fé é pequena, dias em que a alma está cansada e o coração está batido. Por isso, a coragem cristã não consiste em olhar para si mesmo e repetir que é forte. Ela consiste em olhar para Deus e reconhecer que Ele é forte. Max Lucado escreveu: Deus nunca prometeu que você seria forte o suficiente para carregar sozinho todos os fardos da vida. Ele prometeu carregar você. Que extraordinário! Quando as nossas forças acabam, descobrimos que ainda existem braços eternos sustentando a nossa vida. Quem sabe você tenha chorado em silêncio, carregado preocupações que ninguém conhece, ou até pensado que não conseguiria continuar. Mas a mensagem de Deus para você hoje é simples. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa sustentar o mundo sobre os seus ombros. Você não precisa enfrentar sozinho as batalhas da vida, porque a sua esperança nunca esteve na sua força. A sua esperança está no Deus que nunca se cansa, que nunca perde o controle e que nunca abandona os seus filhos. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero convidar você para fechar os seus olhos, porque eu quero orar com você e quero orar por você. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, mas sobretudo hoje te agradecemos porque o Senhor é a nossa força. O Senhor não apenas nos concede forças, mas o Senhor é a nossa força. E o Senhor sabe o quanto precisamos dessa força, o quanto necessitamos dela diariamente em nossa vida. Pai querido, o Senhor conhece os limites da nossa vida, o Senhor conhece as nossas preocupações, o Senhor sabe daquilo que nós mais precisamos. Então, Pai querido, a nossa oração nesse momento é que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor segure firme nas nossas frágeis mãos, porque precisamos dessa força que não é nossa, desse poder que não é nosso. Precisamos, Pai, dessa coragem que nos advém através da força que o Senhor coloca em nós e da Tua presença em nossa vida. Portanto, Pai querido, ajuda-nos. Toma, Pai, as nossas fragilidades nas Tuas mãos. Nós colocamos tudo isso nas Tuas mãos, Pai, e pedimos-te que o Senhor continue conduzindo a nossa vida. É essa oração que te fazemos e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando você. Se você perdeu algum tema da Semana da Coragem, seja dos Minutos de Esperança, da manhã ou da noite, basta você clicar aí no YouTube, todos os vídeos estão salvos e você pode olhar aí a série completa da Semana da Coragem e se fortalecer cada dia na presença do Senhor. Que Deus esteja com você e com a sua família. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar e também de se inscrever em nosso canal. Um forte abraço e com a bênção de Deus nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Até lá, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.